5:8 diz bem assim: sede sóbrios, vigiai, porque na minha versão está diabo, repita comigo, diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Amém? Somente tem aí. Essa passagem, ela traz um alerta para nós sobre as estratégias, sobre os planos, as armadilhas, as ações malignas que vêm da parte do inimigo contra o ser humano. E aqui nós precisamos aprender e entender algo muito importante. Existem dois mundos. Esse que nós conhecemos muito bem, que é o mundo físico. Repita comigo, mundo físico. Que nós palpamos, faz assim, palpamos, enxergamos, que nós vivemos, segura aí. E que nós nos relacionamos. Mas paralelo a esse mundo físico que nós vivemos, existe o mundo espiritual. E esse mundo espiritual é muito mais real que este mundo físico que nós estamos, que não para 24 horas por dia. E nós precisamos entender a importância de que, irmã Milena? De vigiarmos e orarmos. E vigiai e orai é uma exortação que a gente vai ouvir frequentemente na Bíblia e a gente vai encontrar nos evangelhos de Marcos 13:33, Lucas 21:36 e Mateus 26:41. Em Mateus 26:41, ele vai dizer: vigiai e orai acerca da carne. Em Marcos 13:33, ele vai dizer: vigiai e orai, porque é chegado o tempo. Em Lucas 21:36, ele vai dizer: vigiai e orai, andar vigilantes. E isso significa estar atento, tanto de forma espiritual, quanto em relação à vida. Significa estar alerta, consciente das situações, das tentações que podem surgir. E estar preparado para lidar com as dificuldades e os perigos iminentes. E no livro de Salmo, eu acredito aqui que a maioria da igreja aqui conhece. 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E este salmo fala dos perigos. Ele fala que o inimigo. Então, o inimigo, igreja, ele não está para brincadeira. Não é algo que eu pego com martelo. Não é algo que eu dou chute. Como muitas melodias que tem bem assim, dá-lhe bicuda na cara do cão. Mas tem muita gente levando bicuda, levando rasteira. E isso não é novo, isso é antigo. Porque alguns exorcistas judeus ambulantes, está escrito em Atos capítulo 19, diz bem assim: tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, quem era judeu, principal dos sacerdotes. Versículo 15 vai dizer bem assim: respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheça Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles, o homem, preste bastante atenção, foi o diabo que saltou neles? O espírito maligno se apossou do homem, e o homem, possesso pelo espírito maligno, saltou, assenhorou-se deles, pôde mais do que eles, um homem, de tal maneira que nus,
contra 7, nus e feridos, fugiram daquela casa. E se você for olhar aqui no livro, quando a Bíblia vai se referir ao diabo, ele é chamado de pai da mentira, Satanás, enganador. E muitas vezes nós não abrimos a nossa visão espiritual para compreendermos que a nossa guerra, a nossa milícia, que quer dizer guerra, não é apenas nas dimensões terrenas. E os crentes que não têm discernimento estão vulneráveis ao quê? A um ataque das trevas. Muitas coisas que acontecem no nosso mundo físico, no nosso dia a dia, embora pareça algo de natureza humana, tem um pano de fundo, tem uma ação das trevas por trás do inimigo das nossas almas. E ele aproveitará cada oportunidade que dermos a ele. E não pense, nenhum de nós que passará batido, porque uma oportunidade ele destrói famílias, ele destrói empresas, ele mata, ele rouba. E o apóstolo Paulo escreve em Efésios 4:27: não deis lugar ao diabo. Repita comigo: não deis lugar ao diabo. Segura aí. Sabe o que Paulo ele está ensinando aqui? Que se a gente der legalidade, ele vai entrar. Se eu der legalidade, ele entra. E ele entra em muitos casamentos, na família, no contexto familiar, para trazer grandes destruições. E agora, porque eu dei essa volta? Para falar para a igreja que com o diabo, repita comigo, com o diabo não se brinca. Quem aqui sabe o que é workshop? Aqui só não pode. O meu pastor, Toneide e o disse, mas é só a igreja. Workshop. Quem sabe onde é o workshop do diabo? Workshop quer dizer oficina. Quando nós éramos criança, que é do meu tempo aqui, 40 pontos mais alguma coisa, o povo dizia assim: uma mente vazia é a oficina do diabo. Mas eu vim para dizer que uma mente cheia também é. A neurociência estuda o sistema nervoso, compreendendo o cérebro e a medula espinhal e os nervos periféricos. Eu vou dar uma voltinha aqui para você entender só uma coisa. E além das funções e interações com o comportamento humano e animal, o cérebro está mais suscetível a criar problemas e ilusões quando não tem nada para fazer. Isso quem diz é a neurociência. Mas o que chamamos de senso comum, que era o que os nossos avós, aquelas pessoas antigas falavam, já se dizia que uma mente vazia é a oficina do diabo. E a ciência também vai dizer que uma mente vazia, ela está mais suscetível às coisas ruins. Daí surge a expressão mente vazia, oficina do diabo. Porque eles vão destacar a importância da gente ocupar a mente. Mas ocupar a mente com o quê? Com atividades construtivas, com coisas positivas, para evitar proliferação de pensamento ruim, de pensamento negativo, de comportamento destrutivo. Só que em nossos dias atuais, a igreja deixou de fazer algo. Eu não digo todos, mas muitos deixaram de fazer. E eu quero que a igreja leia comigo. Zé, eu queria um pouquinho de água. Eu quero que todo mundo, se possível, na sua Bíblia, Filipenses 4:8. Quem puder, Filipenses 4:8.
Esse aqui eu quero ler com toda a igreja. A versão pode estar um pouquinho diferente, mas você vai marcar aí, guardar na sua Bíblia. Filipenses 4:8. Obrigado, pastor. Todo mundo abriu aí, gente? Amém. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensai nessas coisas. Algumas versões vai dizer bem assim, ó, nisto pensai. Na versão NTLH tá como, Taneide? Encho a mente de vocês com tudo que é bom. Mas me diga, como a mente, irmãos, vai estar cheio de coisa pura se a pessoa consome tudo que não presta? Porque a ciência vai dizer que a saúde começa pela boca, e a Bíblia vai dizer que a saúde da alma começa pelos olhos. Se nós colocamos tudo que não presta, como a mente vai estar com tudo que é puro? Como? Se as pessoas enchem o HD de lixo do que não presta. Por essa razão, precisamos entender o que está em 1 Pedro capítulo 5, que acabamos de ler. Sobre estar sóbrio, atento, vigilante. Você já parou para analisar quantas vezes alguém brigou com seu cônjuge, com alguém da sua família, que você parou para pensar, rapaz, eu nem sei porque eu briguei por causa daquilo. Eu briguei por nada. Mas sabe por quê? O pano de fundo, um dardo inflamado do maligno. Efésios 6,16. Nós precisamos tomar o escudo da fé, com o qual podemos apagar os dardos inflamados do maligno. Porque quando o diabo, ele não pode tocar em você, ele envia o dardo. O que é o dardo? O dardo são as dúvidas. É um ataque espiritual na mente humana. Aí você diz assim, esse pensamento não é meu, esse pensamento absurdo, porque ele lança o dardo na mente. Aí daqui a pouquinho uma pessoa está com um pensamento suicida, por causa do dardo. E o diabo, ele gosta de trabalhar na mente do ser humano. E muitas vezes as pessoas brincam de ser crente. Uma multidão, eu sou crente. Uma multidão, eu sou pastor. Uma multidão, eu sou isso, aquilo. Virou até moda dizer que é crente. E aí eu pergunto para a igreja, o que é que domina a sua mente? 2 Pedro 2,19 vai dizer, daquilo do qual o homem é vencido, do tal torna-se servo. Tem gente que é escravo da cachaça. Tem gente que é escravo da pornografia. Tem gente que é escravo da mentira. Por quê? Porque se a pessoa é vencida do mal, ela é escrava do mal. Está escrito. 2 Coríntios 11:14, não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não pense que ele vem de chifre, de rabo, porque a Bíblia diz que muitas vezes ele se transforma, ele parece com um anjo de luz. Porque se ele mostrasse a sua real intenção, todo mundo correria. Porque a proposta é boa, mas o propósito é maligno. E aí a pessoa muitas vezes faz assim, ó pastor, como eu te amo, e abraça, mas por trás te ataca. É bem assim. E muitas pessoas vão
dizer que a maioria das seitas que surgiram, alguém disse assim: e eu vi um anjo de luz. Quando uma pessoa fala que viu um anjo, não generalizando, mas uma pessoa quando fala assim, eu vi um anjo, eu já fico assim, ó. Porque existe anjos, às vezes tem anjo em forma de gente. Você estava ali numa angústia, Deus usou aquela pessoa ali, foi aquele anjo que Deus usou na sua vida. A Bíblia também vai falar, mas muitas coisas malignas, muitas seitas, foi desse jeitinho aqui. Você pode pesquisar. E um anjo apareceu para mim. Então, muitas vezes, a oficina do diabo é com o propósito de trazer grandes destruições. Ele mascara, ele embala. E nós precisamos entender aonde tem o dedo dele. Porque quando Deus permitiu tocar na vida de Jó, ó, foi avassalador. Foi um ataque terrível, destruiu tudo. Quantos aqui não entrou em um lugar que quando você entrou, você fala assim, vixe, eu senti um peso nesse lugar. O lugar carregado. Hoje é dia das mães, né? Dia das mães. E eu quero falar uma coisa para as mães. Eu separei uma imagem aqui. Cuide bem de seus filhos. Ore por eles. No dia 30 de abril, uma mãe recebeu um ovo de Páscoa envenenado com chumbinho. Uma criança de 7, uma de 13, ela foi parar na UTI. As crianças morreram. Abril, estamos em maio, em São Luís do Maranhão. Uma mãe perdeu os filhos. Hoje eu tenho certeza que é um dia muito triste para ela. Mas o que me chamou a atenção, sabe o que foi? Eu olhei esse caso, mas quando eu parei, eu estou aqui com a imagem. Ela aqui deitada no leito. O que me chamou a atenção é que ela é crente. A mulher que mandou o chumbinho também. Ela se envolveu com o rapaz. O rapaz já estava separado, mas a mulher não aceitava a separação. Olhe na internet. Ela foi e mandou chumbinho, todas as duas. E sabe o que foi que eu tomei isso para minha vida? Se eu e você, por estarmos na igreja, a gente fica assim, isso nunca vai acontecer comigo. Porque tem muita gente, igreja, que fica assim, isso nunca vai acontecer comigo. Eu estou crente, eu estou louvando, eu estou adorando, eu sou fiel. E o mal veio. É por isso que precisamos nos fortalecer no Senhor. Buscar Deus, porque a proteção divina você só vai achar em Deus. É por isso que muitas vezes o pastor diz, vem para o culto da família, vem orar pela família. E os cultos em prol da família vazio. Irmãos, só em Deus podemos encontrar a proteção que nós precisamos. Porque a palavra diz que para o valente tem um mais valente do que ele. Eu anotei esse versículo, Lucas, capítulo 11, 21. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, fica em segurança. Mas sobrevindo um mais do que ele, arranca tudo, tira os seus despojos. Isso aí é para a gente entender que a gente precisa. O crente pode passar, pode, gente, mas a gente, independente, a gente tem que estar debaixo da proteção que é na presença. Tem também no livro de Marcos, vai dizer sobre Herodias, mãe de Salomé. Eu procurei logo uma mãe perversa. A pior para mim foi ela.
Eu não peguei a mãe boazinha porque ultimamente na terra a gente só está vendo maldade. Porque você não tem que ser bom, você tem que ser justo. Quando a gente vacila também, se Deus te deu um filho por responsabilidade e você não dirige bem ele enquanto ele está sob a sua autoridade, você também está sendo negligente. Eu já preguei aqui sobre as mães. As duas geraram. No livro de 1 Reis 3, sobre Salomão. Que uma dormiu sobre o neném, só que foi no sono, na negligência. A outra viu o ataque de onde ela menos esperava. Só que quando você vai olhar Herodias, ela era tão perversa, ela se incomodava com João, porque João denunciava o pecado dela. É por isso que o diabo, ele não está incomodado com mensagem que não denuncia o pecado, que não fala de arrependimento, mas o inferno estremece com o homem ou a mulher de Deus. E aí quando a filha dança, eu penso que aquela aquela mulher estava incorporada por tudo que era cão. Porque uma dança seduziu o coração do rei, a ponto de ele falar: pede até metade do meu reino. Ela trocou a riqueza, sabe o quê? Pela cabeça de João em uma bandeja. E João era fiel. João não era profano, João Batista. Debaixo das asas de Deus a gente está protegido, tá? Mas precisamos estar alerta que com o diabo não se brinca. Certa feita, eu morei na casa da minha sogra. E minha sogra comentava que tinha uma mulher que ela entrava na casa dela. Eu falava, quando foi o dia que eu cheguei do culto, ela se bateu comigo. E a sogra não estava. E aí quando ela se bateu comigo no portão, Zé já estava assim, ela vai entrar. Tu vai entrar aqui? Aqui não é sua casa, vá para sua casa. Doida, viu? Uma doida. Ela, os doidos tudo me entende, minha filha, entende minha língua. Ela, nunca mais ela entrou. Mas ela passou mais de 16 anos, ela entrava, tirava a roupa. Hoje ela é minha amiga, quando eu passo ela, oi vizinha. Mas sabe o que é que me chama a atenção? Quero chamar a sua. A casa era minha? A casa era da minha sogra. Mas muitas pessoas estão assim, ó. A autoridade é sua, o filho é seu, a casa é sua, o marido é seu, quem está mandando é o outro. A autoridade é sua, use a autoridade que Deus lhe deu no nome de Jesus. Mas às vezes a gente deixa outro usar de autoridade. Mulheres casadas que quem manda na mulher é as amigas. Aí depois vai dizer, oh Deus, não vigiou. Aonde que uma coisa dessa acontece comigo? Eu não posso pegar meu estilo de vida e passar para um irmão, jamais. Mas eu ando, irmão, ó, em vigilância 24 horas. Não quero nem saber, porque o mal, ele existe, ele é real. Então, se Deus te deu autoridade no nome dele, use. Porque há poder no nome de Jesus. Ele é o valente dos valentes. Tiago capítulo 4 está escrito: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Porque, irmão, ele não suporta, não é título, não é nome. Ele não suporta, é a presença. O inimigo tentou, o filho de Deus tentou, não tentou? Imagina eu e você, quando ele tentou Jesus, Mateus capítulo 4, o que foi que ele ofereceu? Não, gente, o pão. Pão é bom? O pão é bom, mas o propósito era maligno. Muitas coisas oferecidas pelo inimigo é bom, mas é maligno. Jesus, sabendo disso, fez, está escrito: nem só de pão viverá o homem. Porque ao diabo ele apresentou a palavra de uma maneira distorcida, com um propósito errado.
Porque o fato de ser palavra não quer dizer que está dentro do contexto certo. Lembre-se que quem ofereceu poder e honra para o homem foi o diabo. Não que Deus não tenha prazer de nos dar coisa boa, não é isso. Deus não quer ver seus filhos na miséria. Não é isso. Mas quem ofereceu poder foi o diabo. Porque a palavra do Senhor diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. E ao pico do monte pelo diabo. Quando ele levou para o pico do monte, era a intenção de passar rasteira, de derrubar. E nos nossos dias não tem sido diferente. Nem todo mundo que está lá em cima foi Deus que colocou. Muitas vezes foi o diabo. Sabe por quê? Porque a queda é grande. Deus não quer dizer que Deus não pode te abençoar. Não é isso. Mas a primazia de Deus foi oferecer salvação a todos os homens. Glória a Deus. Sabe por quê? Ele ofereceu Jesus porque ele sabe o valor da sua criação. Nós fomos criados pela mão de Deus. Para Deus a primazia não é poder, dinheiro, é sua salvação. O diabo, ele é igual a agiota. Ele oferece facilidade para te cobrar depois. Lembre disso. Nem todos os desertos da nossa vida vai ser um inimigo. Mas às vezes ele coloca umas coisinhas assim, ó, para ver a nossa queda. Mas a palavra do Senhor diz: resistir. Através da palavra. Quantas mães o pastor falou? Eu falei, o pastor já entrou na mensagem. Quantas mães hoje choram porque perderam seus filhos de forma abrupta? Quantos filhos hoje estão presos porque não ouviram o conselho? Quantas mulheres que entraram em relacionamento que a mãe está dizendo: meu filho, cuidado, cuidado com as amizades. Paulo diz, 2 Coríntios 10:3, porque andando na carne não militamos segundo a carne. E aí a gente vem entender que as nossas armas, elas são poderosas em Deus. Porque 2 Coríntios 10:2-4 vai dizer: porque vivendo humanamente e fisicamente, a nossa guerra não é humana, não é humana e física, embora nós sejamos palpáveis. E para a gente destruir as trevas, precisamos nos colocar muitas vezes, de joelho. Porque a oração é uma arma poderosa. Porque é através delas que a gente fala assim, usamos o poderoso nome de Jesus. O pastor, no dia que pregou no culto para a família, ele falou assim: quem aqui tem orado pela família? O semblante da igreja denunciava o termômetro da oração. E aí o pastor foi e contou da mãe que sempre orava, ela sempre orava e Deus dando livramento. Ela orava e Deus deu livramento. Nesse dia ela não entendeu porque ela adormeceu. Foram lá e mataram o menino. Naquele dia, muitos filhos hoje só estão de pé porque tem mãe de joelho. O mundo só está de pé porque ainda tem uma igreja que ora. E eu creio que Deus vê do céu o sangue, o nome de Jesus na boca do povo de Deus. Foi pelo teu sangue, Senhor. Foi pelo teu sangue de Jesus. Orando, ainda está de pé. Certa feita eu contei para o pastor, me angustiei, que eu vi um amigo afastado. E aí um outro amigo fez: Mila, às vezes é melhor você falar para o mudo do que para o surdo. Porque o mudo, ele pelo menos te ouve. Mas o surdo, você fala e ele não te diz nada. Tem muita gente assim. Quando o pastor fala, a pessoa surda. A mãe fala, o filho surdo. Não vai por aqui, ele surdo. Deus, sendo pai, chegou para Caim e falou: Caim, vigia, Caim, o mal já está à porta. Caim surdo, foi lá, matou o irmão. Cuidado,
igreja, com as propostas, que o propósito é maligno, porque o diabo ele vem para destruir. Ele vem para destruir filhos, ele vem para destruir famílias, maquinando mal na mente dos homens, de onde saem as mais perversas atrocidades de imaginação e pensamento. Todas as vezes eu durmo, quando eu acordo eu falo: Senhor, todo o plano do inimigo, tudo que o diabo arquitetou, seja no meu caminho, na minha família, espírito de morte, vai lá no trabalho, coloca teus anjos e desfaz no nome de Jesus. Essa é a minha oração. Porque a gente está dormindo, mas o diabo não para de praticar o mal. Interessante, porque a opressão, diga comigo, opressão. Segura, é algo que existe de fora para dentro. Agora repita comigo, possessão. Segura, é uma pressão de dentro para fora. Porque quando o espírito já possui a pessoa, ele já não está mais do lado de fora, ele está do lado de dentro. Aí ele começa a trabalhar e a pessoa começa a ter pensamento suicida. A pessoa começa a sentir angústia profunda. A possessão, ela trabalha de dentro para fora. E fechando a mensagem. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, Atos capítulo 5, versículo 3. Vai Ananias diante de Pedro. Na época da igreja primitiva não era obrigado a dar nada, mas por amor eles vendiam tudo que tinha e repartiam entre eles. Mas diz que ele vende a propriedade, e é como se eu chegasse e foi 5 mil, eu disse para você que foi 100, e reteve. Ele mentiu, mas ele mentiu para o Espírito Santo. E aí eu trago um alerta: cuidado com o que nós falamos diante dos homens e diante de Deus. E a Bíblia diz que ele morreu. Cuidado com as palavras. Não deis lugar ao diabo, porque ele age, ele continua ainda agindo, colocando as coisas que parecem boas, mas não é. Porque João 8,44 vai dizer: ele é o pai da mentira. Cuidado com a mentira. A proposta pode ser boa, mas se o propósito for maligno, fuja. Tiago 4, capítulo 4, versículo 7. Resistir ao diabo e o diabo fugirá de vós. Não estou aqui pregando que o diabo é um bicho, não é isso para você ter medo. Mas 1 Pedro 5,8 diz o que? Sede sóbrio e vigilante, que é com coelho não se brinca. Se brincar com o diabo fosse coisa boa, muitas famílias não estavam aí destruídas. E há poder no nome de Jesus. Por isso que ele se manifestou, para desfazer todas as obras das trevas. Buscar, igreja, discernimento. Mães, ficai vigilante. Cuidado, não faz como essa mulher. Ela é irmã em Cristo. E o mal veio, levou seus 2 filhos. Vou pedir para vocês se colocarem de pé. Põe a mão no seu coração. Que o Senhor Jesus possa guardar a tua vida e a tua casa, os teus filhos. E essa mensagem é para toda igreja. Sede sóbrios, repete comigo: sede sóbrios e vigilantes. Porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas ele está repreendido no nome de Jesus. E adore comigo, porque o poderoso é Jesus. É Jesus. Aleluia. Tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Oh,
Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Boa essa palavra. Senta rapidinho aí, a gente já vai. Glória a Deus. Amém, gente? Boa essa palavra. Cada dia mais que Deus me dá a oportunidade de ver os obreiros pregando, eu aprendo um pouquinho. Eu aprendo. E sabe o que é que me deixa feliz? É de ver que nós estamos progredindo como igreja. Progredindo como igreja. Uma palavra dessa hoje é raridade no mundo que nós estamos vivendo. Você vai na igreja, você só receba a chave da casa, do carro, do isso, mas uma palavra de salvação, de conserto. Ela estava pregando, eu estava ali lembrando. Eu estava lembrando que em 2007 eu fui chamado, 2006 eu fui chamado, eu estava na Igreja Universal na época, e eu estava sendo bastante usado na igreja. Eu ia para a rádio, eu era auxiliar, eu ajudava muito na igreja e recebi uma indicação para ir para a África. Só que eu tinha filhos, esposa, muita coisa, não tinha condições nenhuma de ir. Eu disse eu não ia. E aí o que acontece, né? A pessoa fala, mas foi Deus que chamou você para a África. E você não foi. Ela estava falando ali, tem coisa que não é Deus não. E veio da boca de um líder. E aí você tem uma visão espiritual, quando você vive no campo espiritual, você olha e você vê, você tem 4 filhos, vai completar 4 filhos, aí você tem que tirar passaporte para um lugar onde você não conhece nada, onde não tem nada para você lá, seus filhos têm que estudar, sua família, e você vai para lá. Aí muita gente disse assim para mim, mas Deus te chamou. Deus me chamou aqui, hoje, mas naquele tempo não. Exemplo é que quando eu disse que eu não ia, eu paguei um preço muito grande. Eu vi a minha vida se destruir, porque a igreja e os líderes, eles não entenderam na época a minha resposta. Tem coisa que a gente pensa que é Deus que está dando a gente, que está fazendo para a gente, mas não é. E amigos meus que foram, hoje estão aí sofrendo, estão pagando caro. Deus me deu um livramento. Mas por quê? Porque eu estava, o quê? Com a mente, ligada em Deus. Passei um período de sofrimento grande, mas valeu a pena. Porque senão hoje eu não estaria aqui. Então tem coisa que a gente tem que ter discernimento. Jesus foi levado para o deserto por quem? Por Deus. Milena falou. Mas quem foi que fez uma proposta para Jesus? O diabo. A proposta ruim sempre vai vir de quem? Do diabo. Mas vem parecendo que é boa. Sempre vai ser assim. A proposta nunca vai ser feita. Aí ela falou do que aconteceu com a irmãzinha lá no Maranhão. O presente era ruim? Era alimento. E ainda no tempo de Páscoa, onde todo mundo gosta de comer chocolate. Mas foi uma bandeja de quem? Do diabo. E usando quem? Uma outra irmã da igreja. Está vendo? Então, o texto Milena leu em 5:8, mas no 9 diz, fique firme. Fiquem firmes. Porque os irmãos do mundo inteiro estão passando o mesmo problema que vocês. Então, às vezes, você está passando por uma luta, e aí vem a bandeja do diabo. Não, fica firme, esperando no Senhor, focado no Senhor, que na hora certa Ele vai te abençoar, na hora certa Ele vai cuidar de você. Não aceita o petisco do diabo, não aceita as propostas do diabo. Quando eu estava na outra igreja, era direto. Pessoas me procuravam, líderes. Varão, tem uma igreja para tu tomar conta. Tu aí, teu pastor não te honra, tu está aí de obreiro até hoje, ninguém te liga para tu, só fica sendo humilhado aí dentro. E aí a conversa era essa, eu deixo aqui. Me chamaram para dividir a igreja, achar a igreja no meio. Parecia coisa boa, porque eu estava passando por luta dentro da igreja. Mas eu preferi esperar em Deus. Amém? Então é isso. Essa mensagem
eu notei tanta coisa ali. E está gravado, eu vou assistir de novo. Por quê? Porque eu sendo pastor, isso falou comigo, imagine você. Guarda no teu coração essa mensagem, guarda no teu coração. Eu falei no outro culto, o propósito de Deus é salvar. Só tem uma promessa de Deus para você, é salvação. O resto é acréscimo. Só uma. Foque sua vida na salvação. Ore, busque, vigie, fique alerta, porque muita gente tem caído, tem se acabado por causa da ansiedade, da agonia. E aí nesse texto antes, no versículo 6, fala sobre ansiedade. Agora eu peguei esse tempinho, né? Eu vou te expor um pouquinho aqui, posso? Sim, posso. Vem cá, tu e Taio. Dia das Mães, eu queria contar um testemunho aqui de uma mãe que eu tenho uma maior admiração por ela nessa igreja. Amém? Está aqui, ó. Vem, sobe cá. Queria que o povo te visse. Está vendo ela aqui? Né, chegou aqui com a cabeça a mil, cheia de problemas. E desanimada com a igreja. Desanimada com pastores, com a igreja. E ela, mesmo assim, deu uma chance para Jesus. Não deu a chance para o pastor aqui, não, deu para Jesus. E começou aqui, lutou, se libertou. E eu vi a luta dela, criou as filhas sozinha. 3 filhas sozinha. Formou essa, a outra está casada e vai formar a outra agora. Essa menina, ela tinha problema de depressão, sofria com ansiedade, corria, né, saía daqui correndo para o hospital, para cima e para baixo, uma luta. Mas ela nunca deixou de acreditar que Deus iria mudar a vida da filha dela. Ela sempre estava ali. E outra, e mesmo com luta, mesmo com sofrimento, mesmo com perda, mesmo com dor, com dificuldade, com crítica, ela se manteve de pé. De pé, e está de pé. E está de pé e recebe baque na vida. Deus sabe os baques que ela recebe, mas ela é uma mãe guerreira, levanta, busca força onde não tem. E aí Deus dá, e ela está aqui. E ainda ajuda as outras pessoas. Então, estou dizendo para vocês, porque as pessoas falam, eu não posso, eu não consigo. Foi fácil, né? Não foi fácil. Deus sabe o quanto ela chorou, ainda vou dizer. E ela cuida da mãe, cuidou do irmão até o dia que Deus levou. Eu sou testemunha disso. E ela é a pessoa que cuida da família inteira. Tudo é ela. Eu estou falando isso por quê? Porque tem pessoas que ela se limita, por causa de um pequeno problema, se limita. Ela não tem um problema só, ela tem diversos problemas, mas ela busca força e continua sendo a mãe maravilhosa que é. Eu pude ir na formação dessa menina, com orgulho, eu vi estampado alegria no rosto dela. E vou ver a outra agora. Eu vou ver. E ainda vou ver essa casada, e eu vou fazer questão de casar. Vou ver a outra casada. E vou poder ter o prazer, se Deus permitir, de apresentar os filhos dela, os netos dela aqui. Mas sabe por que isso? Porque continua crendo em Deus, continua não aceitando o petisco do diabo. Não aceitando, as propostas de Satanás. O que a menina pregou, ela tem cumprido, vigiando, alerta, ligado, não dando lugar ao diabo. Amém? Então, eu queria que, neta aqui, eu queria que vocês me ajudassem em oração por ela, que ela tem muita coisa para fazer. Eu sempre que se estiver orando, eu oro por ela. E esse mês, ela também, eu tenho que falar. Quando eu falei na igreja aqui, ela, por livre e espontânea vontade, ela chegou, me procurou e ela ajudou a pagar o aluguel desse mês da igreja e a sobra. Como outras pessoas também ajudaram, ela me ajudou também. Então, assim, a gente tem feito um trabalho voluntário. A gente aqui é uma igreja que a gente tem praticamente uma comunidade. E ela, além de ser mãe, tem sido uma obreira sem farda nessa igreja. Amém? Obrigado, Né. Viu? Ore pela vida de Né. Agora eu queria... Fica aqui, vocês aqui. Cadê as mães? Eu quero todo mundo aqui, ó. Essas mães aqui à frente. Cadê um homem aqui? Me ajuda a tirar esse púlpito pra cá. Não deixa um homem fazer. Aqui tem homem. E é de homem aqui na igreja? Onde tem homem e mulher pega peso, não?
Isso, vamos botar para. Vamos arrumar com jeitinho aqui. Tira foto, mãe, vídeo para tirar foto, viu? Não esquece de tirar foto não, amém? Não, Milena, vem para cá. De jeito nenhum, só vai ficar aí os filhos, só. Os maridos. Você não, tu tira foto. Não, vai vir. Cadê? Não, botou para lá para volta, não, deixa ela aqui. A bebê pode. Aí a gente vai fazer. Isso. Ó, pera aí, eu vou me esconder. Não vou não. Amém? Tira a foto aí. Vou me esconder, viu? Vou esconder aqui. Vai, tira. Tirou aí? Pronto? Pronto. O pastor não sai da foto. Não vai pra lá não. Bora orar. Amém, gente? Glória a Deus. Vocês filhos, vocês parentes, vamos estender a mão para cá? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós, Senhor, estamos aqui reunidos como igreja para agradecer ao Senhor por esse momento e agradecer mais ainda, Senhor, por cada mãe que aqui se encontra. Deus, nós sabemos o quanto elas lutam pela sua família, o quanto, Senhor, elas choram, Senhor, elas se sacrificam por cada um dos seus filhos, ó Deus, que elas amam abaixo do Senhor, Pai. São capazes de tudo, Senhor, por eles. Pai, eu te peço, fortalece a cada mãe que aqui se encontra. Dá a elas, Senhor, a força, Senhor, que elas necessitam para superar, para suportar as lutas, meu Pai, e para sair vitoriosas. Que o Senhor conceda a cada uma conforme o Senhor propôs no coração delas. A tua palavra diz: agrada ao Senhor, e o Senhor satisfará o desejo do coração. Então, Deus, essas mães aqui têm um desejo. Que o Senhor realize os desejos, Senhor, conforme a tua vontade. Que a tua unção, o teu poder, a tua graça maravilhosa esteja sobre cada uma delas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar aqui para entregar também. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês. Amém? Vamos aplaudir Jesus e embora. Isso, para Jesus. Amém? Dá um abraço na mãe, uma mãe abraça a outra. Isso aí. Feliz Dia das Mães para todos vocês. Essas vovó aqui que é mãe 2 vezes. 3 vezes. Aqui é mãe 3 vezes, ó. Vó, bisavó. Eita, irmã retada aqui. A irmã, cadê os abraços das mães? Isso. Ô, Taneide, agora é com tu. Agora é com tu. Vai comer primeiro ou vai dar lembrancinha? Vamos dar comida, vamos comer. Vamos comer. Depois vai a lembrancinha, bora comer. Ramonzito, tá, você é suspeito. Você é suspeito. Filho único, suspeito.